Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, amém? Estamos aqui pela bondade e graça de Deus, manhã de quinta-feira, dia 23 de dezembro do ano 2021. Mais um ano que o Senhor nos concede, mais um ano abençoado, né? Mesmo que veio aí as provações, as tribulações, mas está dentro do contexto da palavra de Deus, né? Que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como ele venceu, aqueles que creem nele também vencem, né? No nome de Jesus. É o nome que é sobre todos os nomes. Então, chegando aí ao finalzinho de mais um ano, vamos, né, agradecer a Deus que nos guardou, que nos livrou, né? Embora sabemos aí, né, que infelizmente muitas vidas foram levadas durante esse ano, principalmente pela pandemia, mas fica aí as experiências, né? E que nós continuemos o ano que vem na mesma fé, na mesma gratidão a Deus por cada momento vivido, porque é Ele que nos concede essa graça de viver, né? E que vivamos intensamente gratos pela grande bondade de Deus na nossa vida, amém? Quero estar trazendo uma palavra nesta manhã, a palavra da parte de Deus, que se encontra aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira aos Coríntios no capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos aqui para uma breve reflexão, tá bom? Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Só até esse versículo 15 para a nossa reflexão desta manhã. Antes de entrar pelo contexto, né, na reflexão desse texto lido, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de servi-lo e, consequentemente, de fazer
a obra dele, obedecer o chamado dele na minha vida. E já se tratando do canal também, eu quero agradecer os novos inscritos que têm chegado aí ao nosso canal. Muito obrigado aí por você estar respondendo aí o nosso chamamento, tá bom? Você que já é inscrito há mais tempo, que tem aí nos prestigiado, você que tem aí nos ajudado, né, nos incentivado, muito obrigado, né? Mas continue aí, nós precisamos agora alcançar os 1.000 inscritos, né, para começarmos a monetizar o canal e assim, consequentemente, já aumentar, né, se Deus quiser, as confecções de cesta básica, aumentar as quantidades aí, se Deus quiser, né? Essa semana passada, como eu acho, se não me engano, eu citei aí no último vídeo que eu gravei, a gente conseguiu entregar 6 cestas básicas, né? Graças a Deus. Pode parecer pouca, mas pode parecer a gota d'água num oceano, mas trabalho de formiguinha, né? De beija-florzinho, mas a gente está fazendo. Ou seja, abençoar 6 famílias é melhor do que nenhuma, né? E eu tinha colocado no meu coração em pelo menos 5 e Deus abençoou que a gente pôde fazer 6 cestas básicas, né? Nessa semana passada. E agora estamos aí no empenho de angariar algumas ainda até o fim do ano, se Deus quiser. Eu tenho deixado aí o meu WhatsApp, né, na descrição dos vídeos. E você que deseja aí estar colaborando, ajudando aí, seja bem-vindo, né, formar conosco essa corrente, né? Agradecer os irmãos aí, né? Houve 2 doações bem generosas, né? O cooperador Fábio, né, nos ajudou com 2 cestas e também a irmã Paulina, também com mais 2 cestas. E com os fundos da igreja a gente adquiriu mais 2 cestas. Então, realmente foi uma bênção, né? Quisera eu que a igreja tivesse mais fundos, mais condição, né? Mas eu creio que um dia Deus vai abençoar que vamos ter mais, condição, né? A igreja é pequena, né? Pouca quantidade de membro, mas mesmo assim a gente tem feito a nossa parte pelo social. Então fica aí o nosso apelo, a nossa gratidão, que Deus continue abençoando a todos, né? Tem chegado aí, nesses últimos 15, 20 dias, né? Vários novos inscritos e que você continue aí, né? Compartilhando, né? Com os familiares, com os amigos, né? Independente da sua religião, mas se você tem o coração também aquecido aí pela obra social, né? De doações, porque a verdadeira religião consiste nisso daí, né? Se nós não fizermos a parte que cabe a nós, a nossa religião ela é em vão, né? Só para ficar aí defendendo dogmas de igreja, ficar defendendo placas de igreja, não, isso aí não condiz não, meu querido. Sejamos cristãos, né? No âmago da palavra, independente do nome da denominação, independente dos dogmas que essa igreja defenda, o importante é defendermos a obra do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então vamos aqui para o contexto, né? Uma breve explanação desses versículos que nós lemos nessa manhã e pedir aí, continue dando aí os seus likes, né? Apertando o seu joinha aí, né? Porque é através desses joinha aí que o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a indicar mais, né? Eu estou aí aproximando aí das 8.000 visualizações, agora falta chegar a 1.000 inscrições, né? E eu creio que com a força de vocês aí a gente vai conseguir ultrapassar aí e vamos angariar, né, fundos para estarmos fazendo a obra social com muito amor, com muito carinho, né? Então aqui, queridos, nós vemos o apóstolo São Paulo dando uma palavra de exortação àquela igreja que estava ali na cidade de Corinto, né? Uma entre tantas, né, que ele havia edificado. E depois de certo tempo ele começou a observar alguns desvios, né,
nesta igreja, ou nos membros desta igreja. E muito importante a correção que o apóstolo São Paulo faz, corrigindo esses erros, né? Ou pelo menos tentando corrigir, né? Porque infelizmente o ser humano ele é dado muito a isso, né? Volta e meia a fugir, né? Do trilho, do caminho. Mas nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, por isso que começou a ser escrito naqueles dias, né, as epístolas pastorais, para que o povo de Deus tivesse um norte, né, através da palavra de Deus. E assim nós temos esses compêndios, né? Só do apóstolo São Paulo são 13 cartas, né? Temos mais duas de Pedro, né? Uma de Tiago, 3 de João, uma de Judas, né? Então isso tudo veio para quê? Para estar corroborando com a igreja, né? Dando uma direção, um norte, né? Para a igreja não ficar indo aí ao seu bel prazer. Mas mesmo assim, meus queridos, infelizmente, né, o ser humano é dado a esses desvios, desses retrocessos, mas a palavra de Deus ela continua a mesma, continua imutável, né? E o apóstolo São Paulo chama atenção para eles, né? Vamos partir aqui do versículo 4, quando ele diz assim, olha, porque vocês dizendo, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? É verdade, irmãos. Então, hoje a gente vê, infelizmente, né, até nas grandes mídias aí, uns exageros, uns excessos, né? Quando a gente vê um chamamento aí, como a gente viu até aí do presidente da nação, fazendo uma citação aí sobre aquele ministro, né, que devia ser severamente evangélico, né, ou extremamente evangélico, e a gente encontra por outros lados também outras afirmações, né, extremamente católico, extremamente crente. Quem é o católico? Quem é o crente? Quem é o líder? Quem é a igreja? Quem é o ministério? Não é nada. Se Deus verdadeiramente não estiver nessa igreja, nesse líder, não é verdade? É o que Paulo está falando aqui. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é a Assembleia de Deus? Quem é a Igreja Católica? Quem é a Presbiteriana? Simplesmente o canal ao qual Deus tem capacitado homens para que através, né, desse canal aí pessoas venham, né, se servir a Ele, venha mudar de postura, de atitude, né, de comportamento, porque a palavra de Deus ela já nos abre o entendimento para que sejamos novas criaturas. O que adianta ir para a igreja A, para a igreja B, para a religião A, para a religião B, e na verdade não tem mudança nenhuma, só defendendo placas, né? Então medite sobre isso, né? Medite sobre isso. A importância de ser um cristão. Não é a importância de ser um crente, um evangélico ou de ser um católico, mas a importância de ser um cristão. Aqui Paulo diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E ele não dá a sua glória a outrem, né? E aí a gente vê, tal qual nos dias do apóstolo São Paulo aqui, as dissensões, as divisões, as contendas, né? As heresias, as hipocrisias, como diria num ditado bem secular, cada um querendo arrastar, né, a brasa para o seu peixe, né? A minha é a certa, a minha, né, a sua é a errada, e por aí vai. Quem está certo nisso aí? Ninguém.
O único certo é Jesus Cristo. É aquele que anda às pisadas do Senhor Jesus Cristo. Então não se coloque outro fundamento, principalmente baseado em dogmas, né? Em dogmas, doutrinas meramente do ministério, da igreja, colocada pelos líderes, pela liderança. E Martinho Lutero diz, pode fazer chover milagres, se não encaixar com a palavra de Deus, é anátema. E é verdade, meu querido. Então medite muito nisso aí, em vez de você defender placa de igreja, nome de igreja, dogmas de igreja. Seja uma nova criatura. Ame o seu semelhante, ame o seu próximo. Porque, na verdade, a vontade de Deus é que sejamos um no Senhor. Quando você lê aí, quando você estuda o acontecimento lá que surgiu, né, o protestante, na verdade, os primeiros protestantes ali, eles não queriam uma divisão da igreja. Eles simplesmente queriam que a igreja ela se reformasse, né? Os reformadores queriam isso, uma reforma na igreja, mas não era uma divisão. Mas por um mau entendimento, né, do outro lado, acabou-se acontecendo a divisão, a separação. Porque cá entre nós, meu querido, foram 95 teses, né? 95 teses, ou seja, as mais esdrúxulas, né? No caso, vamos dizer assim, as que mais se distanciavam realmente no alvo da igreja, vendendo indulgências, tantas outras coisas erradas, adoração de ídolos, né? De imagem e por aí vai, né? Vendas, né, de salvação, negociando salvação. Então, eram essas coisas que os reformadores queriam que a Igreja Católica deixasse de lado. Porém, a resposta foi bem ao contrário disso, né? Começou a matar reformadores. Por ordem do Papa, começou a matar aqueles que estavam pleiteando uma reforma na igreja. Pena que hoje ela não tem esse poder, porque se tivesse esse poder, estaria matando ainda gente até hoje, em nome de uma religião, de uma pseudo-religião, na verdade, né? E aí a gente vê aí, né, uma aclamação, né, para que o povo seja católico, seja extremamente católico, seja extremamente evangélico. O que é isso? Seja extremamente cristão. Aí sim, você identifica com o fundador da igreja, que é Jesus Cristo. O fundador e o dono da igreja, que é Jesus Cristo, né? Porque religião, ela vem num conjunto de palavras do grego ali, formado com latim, que significa religação, né? Então, uma religião que, em vez de aproximar as pessoas, ela afasta as pessoas, essa religião, ela não é de Deus. Ela está na contramão da vontade de Deus, né? Porque Jesus é maior do que a igreja. Jesus é maior do que a religião. E, infelizmente, as pessoas entraram por esse lado de tomar partidos, né? E, em vez de defender, né, o Criador, né, da religião, ou da igreja, melhor dizendo, né? Fica defendendo dogmas, fica defendendo achismos, pensamentos, né? Nós temos o cânon da igreja, né? O cânon da Bíblia, melhor dizendo, e é mais do que o suficiente. E aí, infelizmente, surgem as variadas interpretações meramente humanas, né? E aí cada um
forma e faz do jeito que acha que está certo, e aí fica dominando pessoas, fica dominando gente. O único que pode nos dominar é o Espírito Santo de Deus, meu amado. Seja dominado pelo Espírito Santo e ele esclarecerá através do ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, que é a nossa regra, prática e conduta de fé. A Bíblia, ela é o manual do cristão. E quando a gente estuda a época da reforma, até proibir, né, que a Bíblia fosse produzida em outras línguas, né, traduzidas, melhor dizendo, foi proibido. E por uma maldade tão grande da liderança daquela época, traduziram ela só para uma língua, e uma língua que a grande maioria não entendia. E por fim, houve uma grande caça e queima de Bíblias, né? Muita covardia. Eu vejo muita covardia nisso daí. O compêndio pelo qual o ser humano pode buscar o conhecimento de Deus estava sendo ali restrito, né? Foi o que aconteceu. Então, por isso que até hoje os católicos não têm o hábito de usar a Bíblia, de ler Bíblia, e muito menos de ir para a igreja com a Bíblia. É comendo pela mão do outro, é comendo pelo que ouve lá. Mas nós somos livres, meu querido. Jesus Cristo nos deu essa liberdade, né? E não só católico, nós vemos hoje também evangélicos sendo dominados também por homens, né? Com seus dogmas, com os seus achismos e com a sua dominância, né? Arrastando multidões e multidões. Mas Jesus disse: se um cego guiar outro cego, cairão ambos no abismo. Então eu senti de estar gravando esse vídeo nesta manhã de hoje, meus queridos. É a vésperas aí de o fim de mais um ano e o início de um novo ano. E que nesse novo ano, novas coisas, né? Novas experiências, novas coisas surgem nas nossas vidas, né? E principalmente para você que se acha um religioso, toma cuidado. A religiosidade, ela mata, certo? A religiosidade, ela cega, né? Maldito do homem que confia no homem. Nós devemos a nossa confiança 100% total no Senhor Jesus Cristo, amém? Então não fica aí em defesa de placas, não fica aí em defesa de dogmas, né, de achismo, de suposições meramente humanas, né, como disse Paulo ali, falou, vocês têm que ser criados com leite. Tem uma turma aí que ainda estão tomando leite, ainda não aguenta comer uma comida sólida, infelizmente. E aí vai arrastando indoutos, vai arrastando aquele que não quer tirar um tempo para ler a Bíblia, não quer tirar um tempo para orar, porque no que você ora, no que você busca uma intimidade com Deus, a palavra ela é revelada, né? Não se lê Bíblia como se lê qualquer outro livro, como se lê uma revista, né? A Bíblia precisa de reverência para se ler a Bíblia. E, consequentemente, através dessa reverência, desse ato de fé, de confiança, que é a autêntica palavra de Deus, vem as revelações, vem os entendimentos, né? Porque hoje, infelizmente, entrou, né, a tal da teologia e, infelizmente, tem feito muito mal, porque hoje se amontou um monte de teólogos aí e cada um quer puxar para o lado do que ele entende, pelo lado que ele acha. Mas quando nós temos ela revelada, pode amontoar teólogo, pode amontoar estudiosos, né? Que não vai entender, porque as coisas do Espírito Santo se discernem espiritualmente, né? E a Bíblia, ela é um livro espiritual, louvado seja Deus. Nós temos ali Estevão, né? O exemplo, ou o testemunho de Estevão na Bíblia, ali em Atos dos Apóstolos.
os doutores da lei, os vulgos, né, teólogos daqueles dias, tentaram, né, convencer ele do contrário, mas ele tinha tanta firmeza naquilo que ele falava, e falava com sabedoria que vinha para ele ali do alto, que eles não podiam resistir, né, à sabedoria que Estevão falava a eles ali, né? Estevão não era um teólogo, não era um mestre da lei, era uma pessoa simples, mas cheia do Espírito Santo. E o que nós precisamos nos dias de hoje, meu querido e minha querida, são homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Amém? Então fique aí essa palavra para a nossa meditação. Quem você está apoiando? O que você está apoiando? Medite bem. São dogmas. Dogmas caem por terra. Cultura, tradição, isso aí muda com os tempos, né? Mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre, né? Amém? Tenham todos um bom dia, tenham todos um bom fim de semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixe aí de estar compartilhando e também de deixando aí o seu like, tá bom? E você que ainda não é inscrito, me dá aí o privilégio da sua inscrição aí, tá bom? Vamos chegar aos 1000 aí, em nome de Jesus. Conto com a sua inscrição. Deus abençoe, fiquem todos com Deus